Olá a todos, no ar mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais aqui na sua Jovem Pan News Fortaleza. E hoje eu tenho o prazer de receber a advogada Bruna Morato, ela que defende 12 médicos da Prevent Senior, operadora de saúde em São Paulo. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, Patrícia. Muito obrigada a você pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Doutora, semana passada eu entrevistei o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, e ele deixou muito claro que dois momentos importantes da CPI que foram divisores de água, né? Quando foi feita a questão da divulgação da possível fraude e possível problemas aí de corrupção com a Covaxin. E o segundo momento mais importante da CPI teria sido realmente o depoimento da senhora, né? De lá para cá, eu imagino que a sua vida não tenha sido mais a mesma. A minha primeira Não. pergunta, doutora, é com toda esse holofote em cima da doutora, é um assunto muito sério, né, envolvendo os seus clientes. Eu queria perguntar para a Bruna se ela tem medo. Medo, eu já tive muito medo, vou falar a verdade. Então, eu tive muito medo. Antes disso começar, eu tive medo e muita preocupação. Hoje, eu tenho muito mais tranquilidade, porque pelo menos eu tenho aquela sensação de dever cumprido. Eu consegui fazer, me entender pelo menos. Então, esse objetivo de clarificar as coisas, eu acho que tirou um pouco do meu medo. Hoje eu tenho mais tranquilidade em falar a respeito do assunto, eu me sinto mais à vontade. Existia lá atrás uma preocupação muito grande com relação à segurança, e felizmente hoje eu me sinto também muito mais segura sobre o ponto de vista de eventuais ameaças. Felizmente, as pessoas elas têm sido mais gentis, muito mais educadas comigo, inclusive aquelas que discordam. Eu compreendo, todas as pessoas têm o seu ponto de vista e eu respeito esses pontos de vista. Então, a partir do momento que eu falei, as pessoas entenderam que eu não tenho nenhum posicionamento político, partidário, que para mim essa não é uma questão que não gera passionalidade sob o ponto de vista da política, me deu mais tranquilidade. Então, hoje eu me sinto bastante segura. Eu lembro que a comissão tinha até disponibilizado segurança da Polícia Federal para a doutora. Houve essa necessidade? A senhora chegou a ser ameaçada? Aconteceu algo que fugiu do contexto aí? O que aconteceu foi, logo depois que ocorreram as primeiras denúncias contra a Prevent Senior, em abril de 2021, coincidentemente ou não, a gente não sabe ainda, a Polícia de São Paulo está averiguando o fato, meu escritório foi invadido, o prédio foi invadido, ficou vulnerável por 4 dias e houve uma falha no sistema de segurança bem importante. Então, depois desse dia, a situação se complicou um pouco. Então, existia sim a necessidade de segurança. Existia também um interesse muito grande em tentar localizar esses documentos. Então, esses documentos, antes de serem encaminhados à CPI, existia uma preocupação com relação à segurança desses documentos, até a segurança cibernética mesmo. E hoje em dia, a partir do momento que nós compartilhamos essa informação, a sensação de segurança também aumentou. Então, eles disponibilizaram, sim, a segurança da Polícia Federal, da Polícia do Senado, foram muito gentis, muito educados comigo. Continuo aceitando essa ajuda, mas é uma ajuda preventiva. Efetivamente, graças a Deus, desde que eu fui depor até hoje, nada me aconteceu, nenhuma ameaça concreta, nem online, nem pessoal, absolutamente nada. Existe uma questão minha de segurança que eu não tenho atendido mais clientes desde então. A maioria dos atendimentos eles são feitos por outras pessoas aqui do escritório. Mas é mais uma questão de disponibilidade de tempo propriamente do que de segurança em si, porque a segurança é constante. Então, felizmente, com relação a isso, eu também só tenho a agradecer. Essa invasão ocorreu de que forma, doutora? No escritório? Foi um grupo de pessoas que entrou no prédio, eles vulnerabilizaram o sistema de segurança. Inclusive, eu já disponibilizei, eu posso disponibilizar novamente, caso vocês tenham interesse. Replicaram os IPs das câmeras de segurança de todos os andares do prédio e acabaram entrando e saindo do prédio de sexta até segunda-feira de manhã. Então, começou sexta-feira, depois que eu saí do prédio, e eles ficaram até segunda-feira de manhã, um pouco antes de eu chegar. Eu cheguei aqui por volta das 11h30, meio-dia.
e eles ficaram no prédio até por volta das 9h30, 10 horas da manhã, onde o sistema de segurança voltou a ficar apto para gravação. Mas eles mexeram em documentos aí do escritório? Então, eu acho que eles tentaram, mas não conseguiram levar nada. Assim, eles levaram de fato um tablet e um computador, mas porque eram computadores com senha, o tablet também tinha senha, mas não tinha nada efetivo nesses aparelhos. Eles levaram, mas eles estavam sem memória. Eu acho que eles foram tentar ver. Então, efetivamente, o que levaram tinha valor, mas o valor econômico até pequeno, se comparado, e sob o ponto de vista documental, nada foi levado de cliente nenhum, felizmente. O sistema de segurança, vamos dizer que funcionou, né? A gente utiliza um sistema de segurança aí interessante e ele funcionou. As informações não ficam nos aparelhos. Entendi. Doutora, a doutora é uma jovem advogada de 33 anos, né? Ah, obrigada. Obrigada. E Não me parece sinto muito. tão jovem assim, mas só agradeço. Parece muito menos. E a doutora manteve uma postura muito firme, muito serena e contextualizada na CPI, o que chamou bastante atenção, inclusive, de toda a imprensa, mais de 7 horas lá de depoimento, né? Esse caso é o grande caso da sua carreira ou existiram outros? Eu considero o maior caso, assim, sem dúvida nenhuma, pela proporção. É, sem dúvida, também o mais triste. Eu nunca ouvi relatos tão tristes quanto os que eu ouvi. Mas é o de maior repercussão e, sem dúvida, acho que o maior. Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas com relação à minha postura, muita gente comentou, falou a respeito de coragem. Eu já falei que não foi um ato de coragem, foi um ato de solidariedade. E o que me dá tranquilidade para falar é que, felizmente, sempre foi a mesma história. Então, eu sempre ouvi essa mesma história dos médicos e ouvi essa história por mais de um ano. O que eu demorei foi para acreditar na história. Então, a partir do momento que eu acreditei, a partir do momento que eu entendi, é com tranquilidade que eu replico essas informações, que eu transmito essas informações. Elas foram pautadas em provas, então existe uma preocupação grande das pessoas com relação às provas, mas todas as afirmações elas estão elencadas em provas. Eu acho que me cabe, a partir de agora, falar até mais das provas do que dos relatos em si, já que foi algo que as pessoas bateram bastante em cima disso, né? Ah, mas são só relatos, não tem prova. Muito pelo contrário, tem muito mais provas do que relatos. É que os relatos são mais fáceis de transmitir. A prova em si, para que nós pudéssemos apresentar, eu acabaria expondo uma série de pessoas. E aí eu não sei se esse caminho era o caminho mais adequado, principalmente na CPI. Infelizmente, um ou outro nome de médico para fins de contexto era necessário. Mas, obviamente, eu poupei uma série de informações para tentar preservar a privacidade das pessoas ali, dos envolvidos. Mas, se necessário for, como eu percebo que é um interesse social muito grande com relação às provas, eu posso disponibilizar para o MP, para o órgão que quiser, aí para as pessoas avaliarem. Isso é muito importante. Inclusive, eu queria emendar uma pergunta, já que a senhora falou do Ministério Público. Em São Paulo já está sendo aberta uma CPI, né, para poder fazer uma investigação paralela à CPI da Covid, né? Como que vai funcionar? Por que teve que ter esse desmembramento, diria assim, esse desdobramento por São Paulo? Explica para a gente tecnicamente como que funciona. Sim, a Comissão Parlamentar de Inquérito em São Paulo, ela vai funcionar para averiguar as questões municipais. Então, o interesse deles é com relação a, por exemplo, o funcionamento dessas unidades hospitalares, por que elas estavam funcionando e se existiam essas irregularidades, o que foi feito, o que foi denunciado. A CPI federal, que a gente fala, aquela que foi televisionada para todos os lugares, ela tinha uma finalidade, mostrar a eventual relação entre nosso poder executivo e supostas irregularidades. E foi isso que nós apresentamos. Então, o foco lá ele ficou muito vinculado à questão da existência ou não de um possível gabinete paralelo e como a Prevent Senior se relacionou com essas pessoas, como se deu essa relação. Essa foi o foco central e de lá surgiram as outras denúncias. A CPI municipal ela vai ter o objetivo de averiguar, por exemplo, a funcionalidade desses hospitais, o fato de terem sido ou não notificados os números. Existe uma discrepância gigantesca entre o que foi apresentado na CPI federal, por exemplo, e na municipal, até com relação a dados, com relação a números. Então, no depoimento do Dr. Pedro Batista
na CPI que nós tivemos, que é a CPI da Covid, que foi a federal, ele tinha passado ali um percentual que tirava em torno de 14%, 15%, ele chegou a fazer menção de que o número seria 50% menor do que do município de São Paulo, com relação ao óbito de pessoas, que daria um índice de 7%. E a CPI municipal ela fez um levantamento de dados oficiais e apresentou um número de óbitos de mais de 40% dentro da rede Prevent Senior. Então, acho que essas diferenças, acho que é isso que eles querem trabalhar. Entendi. Doutora, antes de entrar na história da Prevent Senior, até pelo que a senhora falou em relação aos casos em São Paulo, né, os pacientes que foram atendidos e que foram a óbito, eu queria entender, numa cronologia, a partir do momento que os médicos procuraram a senhora, quanto tempo depois para bater o martelo e sim fazer a denúncia à CPI? Muito tempo. A primeira vez que eu tive o contato foi em março de 2020, era um questionamento relacionado à EPI. A pergunta foi a seguinte: era um diretor clínico de uma unidade e a preocupação dele naquele momento na minha unidade não será disponibilizada EPI para todos os funcionários por orientação da equipe de infectologia. Na época ele fez menção a essa médica. E ele tinha essa preocupação porque ele entendia que a unidade dele deveria disponibilizar a EPI para todos os funcionários. Começou assim e de lá para cá ocorreram uma série de outras denúncias. Então, depois vieram questionamentos a respeito do protocolo obrigatório, o protocolo de pesquisa, depois a utilização de outros medicamentos, não mais para pacientes que tinham suspeita ou confirmação de Covid, mas para pacientes que estavam internados. Até que em abril de 2021, aí sim eu consegui reunir todos esses relatos, entendi o que aconteceu, e aí o objetivo era tentar sanar essas irregularidades. Inicialmente, quando eu comecei a fazer o relatório, a ideia era de fato apresentar esse relatório para a própria direção da Prevent Senior, porque existia a falsa expectativa, e hoje eu falo que era uma falsa expectativa porque eu percebo que foi até um pouco de ingenuidade da minha Que não parte, tivesse assumo essa envolvimento dos ingenuidade, donos, né? que não houvesse envolvimento. Então, eu realmente eu tive essa impressão até o meu depoimento, acredite se quiser. Depois que eu dei o depoimento, em que eu percebi que a conduta da empresa continuava sendo a mesma, eu entendi que, na verdade, eu devia ter ido por esse caminho desde o princípio. Doutora, essa questão dos IPIs, né, que são dos EPIs, que são os equipamentos de segurança obrigatórios, né, e na pandemia isso fortaleceu. Os hospitais já são obrigados, mas durante a pandemia todo mundo, até os serventes de limpeza, eles eram obrigados a usar máscara, o acrílico na frente, o óculos, enfim. O que a senhora relatou agora, deixa eu ver se eu entendi. Eles queriam proibir a utilização dos EPIs para que a contaminação acontecesse mais rápida, é isso? Para aquela contaminação em massa acontecer, é isso? Não, na verdade não foi isso. Essa foi uma interpretação com relação a uma passagem da minha denúncia e eu agradeço muito a sua pergunta, porque aí eu tenho a oportunidade de explicar. No começo da pandemia, ali no início de março de 2020, existia um foco muito grande de contágio dentro da rede Prevent Senior. Então, alguns médicos preocupados com esses focos de contágio decidiram eles próprios adquirir o equipamento de proteção individual para se protegerem do vírus, porque as unidades não estavam disponibilizando para todos os funcionários. E o que aconteceu? Esses médicos foram impedidos de usar. Não só os médicos, mas outros membros da equipe. E aí eu posso assinalar especificamente o caso de um enfermeiro que infelizmente queria usar o EPI, mas ele não pôde usar o EPI e acabou evoluindo para óbito. Então ele pegou Covid, ele trabalhava na rede Prevent Senior e ele acabou evoluindo para o óbito. Então foi por conta desses casos em específico. A interpretação que se deu para minha peça foi com base na menção de um paciente. Existe o relato de um paciente num canal da internet, é o canal Reclame Aqui, em que ele faz um relato muito parecido, de que não foi disponibilizado para ele, para nenhum familiar EPI, e que a impressão que se tinha é que a própria operadora de saúde quisesse um processo de aceleração com relação ao vírus da Covid-19.
O que eu deixo claro na minha denúncia é que essa situação ela foi resolvida no próprio mês de março. Então, no início de abril, você já tinha EPI disponibilizada para as equipes em todos os hospitais. O que acontecia muitas vezes era um profissional ou outro que deixava de utilizar, mas eles de fato investiram muito em EPI, não é mentira. Pelo menos eu acreditei nos números que o Dr. Pedro Batista passou, que eles teriam investido 80 milhões. Eu acredito nisso, só que isso não apaga aquelas 2 semanas e meia em que eles proibiram os médicos de usar o EPI efetivamente. Então, eu tenho relatos de mais de um médico que foi até a farmácia, comprou máscara N95, foi trabalhar e dentro do seu consultório, uma pessoa entrava no consultório e falava, olha, tira a máscara, porque senão você vai preocupar os pacientes, não é para usar máscara. E eram médicos que estavam no pronto atendimento, então eram médicos que estavam se expondo ao risco e foram impedidos de usar. O mesmo acontecia com a equipe de enfermagem que fazia a triagem. Então, Então, a proibição a proibição, desculpa interromper, era para não alarmar, não ter alarmismo, é isso? Isso, no início da pandemia, sim. Certo. A explicação que a Prevent Senior deu, inclusive, é a que consta nas mensagens de WhatsApp que eu compartilhei, se vocês utilizarem máscara, as pessoas vão ter a sensação de desespero e vocês não podem entrar nesse desespero. Então, não vamos disponibilizar máscara para todas as pessoas. É um discurso que muito se aproximou da questão do suposto negacionismo que vem se falando. Então, tudo isso acabou gerando uma interpretação. E tem também essa outra passagem na minha denúncia em que um paciente faz um relato, esse relato está disponibilizado nesse sistema, é um sistema online, qualquer pessoa pode consultar, tá lá para que todos vejam, em que ele fala que ele teve essa impressão. Alguns médicos também relatam que tiveram essa impressão. Agora, o que efetivamente aconteceu, as provas que nós apresentamos foram exatamente essas. Durante aquele período, os médicos de fato foram impedidos de usar EPI. E existia uma orientação interna também pela não utilização de EPI. Em determinados ambientes, aí sim, incluindo o serviço de pronto atendimento. E eu não falo só com relação ao médico. Era um pedido que vinha assim até do segurança da unidade para o próprio diretor clínico. Olha, o segurança queria usar máscara, ele trazia a máscara de casa, ele era impedido. Então, a situação ela envolvia todos os funcionários. Doutora, eu vou fazer uma pergunta meio assim macabra, até porque isso eu como ser humano, não vou nem falar como jornalista, assistindo ao seu depoimento e acompanhando tudo, né, pela online, né, praticamente, a gente assistindo a comissão parlamentar de inquérito, o que ficou entendido é que realmente existiu um envolvimento da empresa num possível pacto, né, com o gabinete paralelo. Eu falo macabro porque dá a entender que a Prevent Senior, por atender mais idosos, teria sido uma estrutura escolhida por esse gabinete paralelo para ser a cobaia desses kits? É esse entendimento que vocês tiveram também? Eu não tive esse entendimento. O que eu entendi de tudo isso foi o seguinte: a Prevent Senior, ela estava sofrendo uma pressão muito grande por parte do Ministério da Saúde, que começou averiguando a questão do EPI. Então, você vê que a análise cronológica mostra como se deu o processo. Então, o número grande de idosos infectados foram para a rede Prevent Senior. Então, a Prevent Senior, ela tinha ali o foco principal da Covid, começou na rede, uma quantidade de pessoas infectadas muito grandes, e o Ministério da Saúde começou a analisar aquela situação, aqueles hospitais muito cheios, aquele número muito grande de idosos, que era uma população vulnerável, e as críticas começaram, principalmente com relação à administração de leitos, à disponibilização de EPI. Então, isso de fato aconteceu. O ministro Mandetta, ele identificou essa questão e começou a fazer duras críticas à instituição. O que ocorre é que houve uma tentativa de aproximação por parte da instituição com o Ministério da Saúde. Essa aproximação, pelo que eu entendi, ela foi negada. E a partir daí eles tentaram uma outra aproximação para que essas críticas cessassem. As informações que alguns clientes receberam foi que existia uma aproximação por parte de médicos que assessoravam o governo federal e que esses médicos haviam proposto um possível pacto de colaboração. Então, qual seria a colaboração por parte
da Prevent Senior. A Prevent Senior, ela iria colaborar com dados e informações que reiterassem ou que ratificassem aquilo que estava sendo pregado, ou seja, que a hidroxicloroquina era eficaz para o tratamento da Covid-19, e que também poderia ser utilizada como método profilático. Então, existiam esses dois pontos. Então, ela poderia ser usada para profilaxia e ela também podia ser utilizada como um tratamento precoce para a doença. E aí que passou a existir a questão da pesquisa. Então, vamos fazer uma pesquisa em que nós vamos conseguir demonstrar a eficácia desse medicamento. O que se discute é que no momento em que você começa a pesquisa, a impressão que se dá, até por isso ela foi suspensa, é que essa pesquisa já estava pronta, porque o resultado dessa pesquisa foi divulgado muito rápido. Então, essa falta de critérios e o desrespeito a determinados procedimentos científicos fez com que o CONEP ele suspendesse essa pesquisa. Contudo, mesmo com a suspensão da pesquisa, os testes com relação a protocolos medicamentosos continuaram. E esses protocolos medicamentosos eram protocolos institucionais. Então, a instituição em si tinha um conjunto de medicamentos que era receitado para todos os casos, confirmados ou não. E aí sim surge a ideia do kit COVID. O kit COVID, ele tinha ali duas funções no momento. Então, pessoas que acreditavam que aquela medida era profilática, de prevenção, e isso dava uma sensação de segurança, e aquelas medidas que pensavam, olha, se eu tiver Covid, utilizar o kit no Golden Day, que é o chamado segundo dia de sintoma, eu não vou morrer. Então, existia essa segurança porque existiu a falsa informação, e aí a gente atribui isso às possíveis fake news, existia uma possível falsa informação de que se você tomasse aquele conjunto de medicamentos a partir daquele dia que eles nomearam de Golden Day, você não iria evoluir para óbito. Doutora, mas partindo uma ordem de cima para baixo, onde esses médicos são meio que obrigados e coagidos a prescrever, né, a orientação do kit COVID, eu entendo que essa obrigação se deu partindo de cima para baixo, de autoridades da organização, da instituição, dando essa ordem. A senhora acredita que era como se a Prevent Senior já tivesse se alinhado com esse gabinete paralelo em Brasília e, tipo, no toma lá da cá, alivia a nossa barra aí, que a gente alivia aqui? Pode ter rolado essa troca? O que os médicos dizem é exatamente isso, que existiu uma troca. Então, a Prevent Senior, ela passaria dados e informações favoráveis e o Ministério da Saúde pegaria leve com relação à fiscalização. Coincidentemente ou não, poucos dias depois, o ministro Mandetta foi destituído. O Conselho Federal de Medicina autorizou e colocou a hidroxicloroquina como um tratamento possível para a Covid-19 e de lá para cá a empresa passou a fazer a distribuição dos kits e esse protocolo se tornou protocolo institucional obrigatório. Existiu também aquele desenvolvimento de um possível aplicativo vinculado ao Ministério da Saúde. Então, uma série de coincidências mostram que não são coincidências, mas são fatos, né? E eu digo sempre que contra fatos não há argumentos. Esses fatos mostram de forma muito clara que existiu uma convergência de interesses gigantes e que esse foi um ato mútuo, né? Então, a Prevent Senior agiu em favor do governo, o governo de uma forma ou de outra agiu em favor da Prevent Senior. Um fato que eu ainda não comentei, mas eu acho muito importante comentar, antes de que a telemedicina ela começasse em qualquer outra instituição de São Paulo, e aí eu não sei do Brasil, mas de São Paulo, a Prevent Senior já tinha estruturado, por exemplo, a telemedicina. E a pesquisa ela foi devidamente instituída na telemedicina. Então, quando você vê o Conselho Federal de Medicina autorizando e orientando a instituição na telemedicina, a Prevent Senior ela já tinha um histórico, então lá aquilo já ocorria, lá aquilo já acontecia. Então foram essas convergências de interesses que nos deram os indícios necessários para mostrar que todos esses relatos eram de fato verdadeiros e não são relatos falados por outras pessoas. Na verdade, esses relatos saíram
de depoimentos e informações concedidas pelo próprio Dr. Pedro Batista Júnior e de outras pessoas. Aí sim, existe uma série de momentos em que a doutora Nise Yamaguchi cita a Rede Prevent Senior, assim como existe uma série de momentos em que o doutor Paulo Zanotto, que não é médico, mas que é um virologista muito conhecido, citando a Prevent Senior como sucesso nessa experiência de aplicação desse conjunto medicamentoso, e essas informações todas não condiziam com a realidade que os médicos notavam na instituição. Só que perceba, eu na condição de advogada, quando eu escuto um relato de um médico, eu não sei, naquele momento de forma isolada, avaliar, porque é um conteúdo científico que eu não tenho domínio. A partir do momento que um médico pergunta para mim, olha, doutora, eles estão dizendo que esse protocolo funciona. Nós estamos dando para todos os pacientes, independente da confirmação ou não do resultado do exame. Só que eu não vejo essa eficácia que está sendo mostrada e que está sendo divulgada. É muito difícil eu, na condição de advogada, falar para esse médico que ele está certo ou está errado. Mas Porque o mesmo... que eu dizia é o seguinte, olha, você precisa questionar quem passa essa informação. E se você questiona quem passa essa informação e essa resposta vem truncada, ou essa resposta vem equivocada, na condição de advogada, eu não tinha muito o que fazer naquele momento. Então, o Ministério da Saúde até se defendeu lá no início, dizendo que como era uma doença nova para todo mundo, né, o mundo inteiro pesquisando aí sobre de que forma evitar o grau mais grave da doença, né, para ela não se agravar. Só que, pelo que eu li e o entendimento que eu acredito que também está na investigação da doutora, é que mesmo depois de ter provado, da ciência ter provado internacionalmente que esses medicamentos eram ineficazes, eles continuaram receitando, né? Então, acho que isso agrega ainda uma piora aí para o depoimento da Prevent Senior ou do Ministério da Saúde, que na insistência de continuar ainda receitando esse tipo de medicação, né? Eu concordo. No início da pandemia, e aí eu agradeço mais uma vez a sua pergunta, porque eu vou ter oportunidade de esclarecer o que aconteceu com uma médica em específico. No início da pandemia, a hidroxicloroquina era de fato uma esperança. E era uma esperança que ela precisava de estudos científicos para verificar se ela funcionava ou não. Esses estudos eles não começaram no Brasil, eles começaram fora. Então, muitos cientistas, inclusive na China, na França e em uma série de outros países, pesquisavam se a hidroxicloroquina funcionaria para a Covid-19, porque ela já mostrou certa eficácia em outras circunstâncias relacionadas à síndrome respiratória aguda grave, que é o SARS, que todo mundo falava. E por conta disso, eles falaram, bom, vamos pesquisar para ver se funciona com o vírus da Covid-19. Naquele momento existia, então, essa esperança. O ruim de tudo isso é que as pessoas usaram isso para dizer que funcionava. Então, já começa por aí. Uma coisa é você lidar com uma possibilidade, outra é você lidar com uma certeza. Então, a fake news, naquele momento, era dizer que existia uma certeza de que aquilo seria eficaz, quando na verdade não existia uma certeza. Aquilo era uma possibilidade. A partir do momento que você tem uma pesquisa científica pré-moldada que altera dados, você dá uma falsa impressão de sucesso para algo que não teve aquele sucesso, aí a gente tem um problema, que é um problema muito grande. Porque aí você está iludindo pessoas com informações que não são fidedignas, que não correspondem com a realidade, e dando a essas pessoas, aí sim é uma informação falsa, porque você atribui sucesso a um estudo que não demonstrou sucesso. E isso é ruim, porque aí você está mexendo com a cabeça das pessoas. Entre março e abril de 2020, então, existia essa esperança. Inclusive, uma das médicas que fez a denúncia, que foi muito criticada, ela, assim que se descobriu doente, no início de abril, ela faz uma pergunta a um dos seus superiores hierárquicos, a uma diretora clínica, e pergunta para a diretora clínica, olha, eu estou com sintomas, eu estou com fadiga, eu estou com dificuldade respiratória, eu posso tomar a hidroxicloroquina? Ela pede autorização para tomar. E essa diretora clínica da Rede Prevent Senior diz, você deve tomar. E então ela faz uso desse medicamento. Ela melhora depois disso.
e atribui-se erroneamente a melhora dela à utilização do remédio, quando na verdade não foi isso que aconteceu. Ela melhorou porque ela iria melhorar e não porque ela tomou o remédio. Mas essa sensação, ela só foi ter certeza disso quando, a partir do dia 15 de abril, ou seja, depois que ela fez uso da medicação, ela é convidada a participar do grupo de revisores do estudo e aí sim ela descobre que as informações elas estavam sendo maquiadas. Então, aquela impressão que ela teve que, ao tomar o remédio, não foi o remédio que fez com que ela melhorasse, mas sim o próprio sistema imunológico que reagiu da forma esperada, porque grande parte das pessoas não terá a sua saúde agravada, mas passará pelo vírus como passa em outras circunstâncias, ficou muito mais clara, porque aí sim, fazendo parte da equipe de pesquisa, ela falou, olha, realmente não existe uma eficácia comprovada, até porque se é meu papel revisar os estudos, eu não percebo nesses números toda essa eficácia que é comentada, eu tomei um remédio que eu não precisava tomar para tentar tratar algo que não devia ser tratado. Naquele momento, ela nem se sente usada ou enganada, porque existia de fato a expectativa de. E muitas pessoas e muitos médicos, eu não posso criticá-los pela utilização do remédio, porque enquanto existia esperança e os estudos não haviam sido finalizados, a gente não pode criticar essas pessoas, porque A essas pessoas doença, às a vezes doença, a doença era uma novidade no mundo, né? Então não eram só os médicos brasileiros que estavam testando drogas ou atrás de uma iniciativa, porque as pessoas não paravam de morrer, então o desespero era grande. Até a vacina, né? Vacina que demora 5, 10, 20 anos para se transformar numa vacina eficaz, da Covid veio em menos de 2. Então, evidente que, muito bem colocado pela doutora, que no início era novidade para todo mundo. Doutora, eu vou para um rápido intervalo, mas a conversa ela ainda tem uma segunda parte aqui de bloco do programa e a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí que eu volto daqui a pouquinho com o Jornal da Manhã. Como é para o YouTube, eu já posso voltar, tá, doutora? Então, eu vou chamar. Claro, claro. Estamos de volta comigo aqui, a doutora Bruna Morato, que gentilmente topou atender a nossa equipe aqui com exclusividade. Ela que é advogada de 11 médicos da Prevent Senior. Doutora, muito obrigada mais uma vez, viu? Prazer é todo meu. Doutora, no bloco anterior nós falávamos, né, da questão do kit Covid, no início, essa preocupação dos médicos em realmente testar a medicação, mas mesmo depois de ter comprovada a ineficácia, a Prevent Senior, alguns médicos ainda eram obrigados a receitar essa medicação, né? Eu pergunto para a doutora, eu entrevistei o senador Renan Calheiros, que é relator, né, da Comissão Parlamentar de Inquérito, e ele disse com todas as letras que ele vai indiciar o presidente do Conselho Regional de Medicina, né? Existe já indícios na investigação da senhora que ele teria, assim, se envolvido nesse conjunto aí de gabinete paralelo, Prevent Senior, governo federal, Ministério da Saúde? Existe esse contexto? Eu não conheço o presidente do Conselho Federal de Medicina e também não conheço o presidente do Conselho Regional de Medicina pessoalmente, tá? As informações que eu tenho e essas informações que são divulgadas pela mídia é o seguinte: o que eles falam é que eles teriam dado força a isso e que eles teriam apoiado a divulgação da notícia de que a hidroxicloroquina associada com outros medicamentos poderiam ser eficazes contra o vírus Covid-19. E isso é uma afirmação muito perigosa. Então, é como se eles estivessem concordando com determinadas políticas. Eu acho que é nesse sentido a afirmação do senador Renan Calheiros. E por isso ele fala de um suposto indiciamento. Tudo isso precisa ser averiguado pelas autoridades competentes. O que eu posso falar é especificamente do que aconteceu dentro da rede Prevent Senior e com relação ao CFM, o que existia era uma falsa sensação de segurança, ou, na verdade, talvez essa sensação não fosse falsa, fosse verdadeira, porque, de fato, todas as denúncias que alegam ter sido feitas no CFM ou no CREMESP contra atos que estavam ocorrendo dentro da rede Prevent Senior, elas não foram efetivamente investigadas, ou se foram investigadas,
investigações não chegaram até nós, então pode ser que alguma coisa tenha acontecido, mas que eu não tivesse tido resposta, e o que foi levantado foi rechaçado por esses órgãos, ou seja, naquele momento os órgãos não identificaram irregularidades. E isso, para mim, é uma surpresa muito grande, porque os médicos eles são muito incisivos em contar essas histórias. Além disso, todos esses relatos respaldados em documentos, respaldados em informações, eles foram verificados também junto a possíveis beneficiários e famílias de pessoas que possuíam o plano da Rede Prevent Senior. E essas informações, então, elas foram duplamente checadas e analisamos não só, então, o relato, mas era o relato do médico, em contexto ao prontuário médico, com um contexto do protocolo institucional, que existe um protocolo que se chama Protocolo de Manejo Clínico, que é um documento formal que vem com o logo da instituição, que também tinha relação direta com outra prova, cuja materialidade é indiscutível, que é o próprio kit em si. Então, eu tenho o kit, por sinal, ele irá comigo no meu depoimento. O meu depoimento está marcado essa quinta-feira, às 10 horas da manhã, na Câmara aqui de São Paulo, onde eu levarei o kit, inclusive, comigo, porque há quem diga que ele não existiu, mas ele tanto existiu que ele será levado e será entregue às autoridades competentes. Então, esse conjunto probatório, ele mostra que se houvessem ocorrido as investigações corretas e tudo isso tivesse sido analisado e averiguado no momento oportuno, talvez muitas coisas não tivessem acontecido. Se é possível associar ou não esse nexo causal entre o óbito de pacientes e a distribuição sem qualquer critério aos pacientes, é uma coisa que as autoridades competentes terão que fazer, e eu acho que será um trabalho bem profundo e bem extenuante, porque existe uma relação entre os pacientes irem buscar ajuda no pronto-socorro, receberem o kit, ou seja, eles não recebiam o tratamento tradicional, irem para casa, tomarem o remédio na esperança de que iam melhorar, e quando eles retornavam à instituição, eles retornavam extremamente graves. Então, era um paciente que, na primeira vez que ele foi no hospital, ele tinha uma saturação ruim, mas ele voltou para casa com o kit, piorou muito, e quando ele foi já era tarde demais. Então, o que se discute hoje, se discutiu também na Comissão Parlamentar de Inquérito, se essas pessoas tivessem recebido no momento correto, o tratamento correto e o medicamento eficaz. E muitas vezes, quando eu falo em medida eficaz, eu estou falando de pegar esse paciente, colocar em repouso e deixá-lo no oxigênio. Em repouso ou na posição correta, com a alimentação correta, tomando líquido, e não fazer com que esse paciente volte para casa para a vida normal. Olha, toma um remédio, você pode fazer suas atividades normalmente, o que gera um maior desgaste. Então, o acolhimento correto desses pacientes, se tivesse ocorrido, se isso poderia ou não alterar o resultado morte, o resultado óbito. Doutora, a gente está quase no finalzinho e eu tenho ainda algumas perguntas para fazer para a doutora, então eu vou pedir para a doutora ser um pouquinho mais breve nas respostas para a gente ainda conseguir fazer as outras perguntas. A gente falou muito sobre o kit Covid, mas também tem a questão da ocultação de mortes, né? E que veio à tona justamente, além de ocultação de morte, também fraude em declarações de óbito. E 2 casos que apareceram, uma foi da mãe do empresário Luciano Wang, né? E o outro do Dr. Anthony Wong. Em relação a esses 2 casos que veio à tona, existem outros que poderiam ter sido forjados ou fraudados ou ocultados? Sim, existe o relato de que outros casos foram indevidamente alteradas as CIDs para que essas informações não constassem na declaração de óbito. Essa orientação ela veio da direção, existem provas que mostram isso, e o próprio Dr. Pedro Batista reconhece a alteração da CID depois de um determinado período. Então, o caso do Dr. Anthony Wong e da Regina Hang, eles foram utilizados porque foram casos que haviam sido noticiados pela imprensa e haviam sido erroneamente noticiados. Então, no caso do Dr. Anthony Wong, não havia informação correta de que ele deu entrada com diagnóstico de Covid-19, que ele havia falecido por Covid-19. A divulgação da mídia foi errada, ela recebeu informação errada.
se foi proposital ou não, é o que precisa ser investigado, mas o fato é que as informações não condizem com a realidade do prontuário, e o mesmo aconteceu no caso da senhora Regina Hang, e aí, nesse caso, o processo de desinformação está mais relacionada ao vídeo que foi divulgado pelo filho dela, em que ele diz que se a mãe dele tivesse utilizado aqueles medicamentos, ela poderia ter sobrevivido, quando, na verdade, o prontuário médico dela faz menção à utilização daqueles mesmos medicamentos. Então, existia essa divergência de informação, por isso que esses casos foram levados a público, porque já eram casos públicos. Agora, existe sim o relato de uma série de números de outros casos em que houve a orientação para alteração da CID para que a informação não fosse colocada na declaração de óbito. Isso para que a estatística não aumentasse de casos de Covid, é isso? Talvez, e aí eu falo talvez porque eu não sei qual foi o intuito da pessoa que emitiu essa ordem na direção, né? Eu acredito que seja para que os números fossem favoráveis àquela pesquisa que havia sido aventada lá no começo, que supostamente teria mostrado a eficácia da utilização daquele protocolo medicamentoso. Então, eu imagino que, de forma coerente a esse raciocínio, eles tenham solicitado essa alteração da CID para que os números da Covid-19 não fossem tão altos. O que mostra de forma muito clara que é fundamental a análise da Comissão Parlamentar de Inquérito Municipal, que mostrou número absurdo, um número de óbitos próximo a 40%. É um número muito alto. Eu desconheço qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil que tenha essa taxa de mortalidade tão alta. Então, isso também precisa ser averiguado. Mas o que a doutora acredita, pela sua experiência, o que pode ter ocorrido? A medicação errônea pode ter causado essas mortes? Eu não sou médica, então eu não sei avaliar o que pode ter Mas causado. o que os seus clientes, eles acham, eles acreditam? O que eles falam é da ineficácia do medicamento e que naquela população que é idosa, então o que a gente tem que pensar na população idosa é que já existiam doenças pré-existentes e comorbidades associadas a um conjunto de polifarmácias que, somado àqueles medicamentos, podem ter sido potencialmente letais. Agora, especificamente, cada um desses casos ele precisa ser analisado. Então, quais circunstâncias a gente tem? Então, a gente tem pacientes cardíacos que acabaram levando o kit para casa. A gente tem a associação que, por si só, de hidroxicloroquina com acidromicina, ela já não é uma associação recomendada. A inexistência de eletrocardiograma em determinados casos, para que você prescreva um medicamento para um paciente muito idoso e você entrega o kit sem fazer esse exame, faz com que você deixe de averiguar se aquele idoso podia ou não utilizar o medicamento. Então, isso pode sim ter sido um fator deletério, ou ele pode ter de fato agravado o quadro clínico do paciente, tirando do paciente a possibilidade de receber um tratamento tradicional. Existe um processo de interação medicamentosa muito perigosa nesse caso. E até agravamento das comorbidades, né? Então, é caso a caso, né, pelo que eu entendo, que deve ser analisado, porque algumas comorbidades podem ter sido agravadas por conta dessa medicação, acredito eu. Doutora, a Prevent Senior tem um prazo até sexta-feira para decidir se aceita essa proposta feita pelo Ministério Público de São Paulo para suspender o kit Covid, né? Como que a senhora avalia essa proposta? Eu acho uma proposta muito importante, eu só tenho a elogiar o trabalho que o Dr. Arthur Pinto tem feito. É um trabalho muito minucioso. A ideia é proteger os segurados que estão na operadora de saúde, então a gente tem uma preocupação muito grande com essas 550 mil vidas. O objetivo dele não é de forma nenhuma, pelo que eu consegui ler no termo de ajustamento de conduta, que é o TAC, anistiar a empresa de possível responsabilidade, mas sim dar segurança aos segurados, os beneficiários da rede, né, para que eles saibam que eles não irão mais receber a prescrição de medicamentos que são comprovadamente ineficazes. Então, eu acho um passo muito importante para a segurança desses beneficiários. Agora, eu fico imaginando, né, depois dessa confusão toda, dessa repercussão internacional envolvendo uma operadora de saúde, ainda continuar entregando esses kits é demais, né? Aí é desafiar realmente a inteligência de qualquer cidadão. Doutora, tem 12 médicos que estão nesse pool, né, de clientes que
que contratou a senhora. Começou já com os 12, desses 12, todos são ex-médicos, existem médicos ainda anônimos que estão trabalhando na operadora. Como que está funcionando esse monitoramento aí dos seus clientes? Não, na verdade, no começo não existiu um número. Na verdade, no começo, nem essa estratégia havia sido definida. Como eu te falei, a estratégia ela partiu dos médicos que ainda estão na operadora de saúde e que queriam passar essa informação para a presidência. Então, isso nem partiu de ex-médicos da operadora de saúde. O que ocorreu foi o seguinte: a partir do momento que, através do relato de um ex-médico, eu consegui compreender, aí sim, no lato sensu, o que estava acontecendo, eu tomei a decisão de reunir esses relatos para que nós conseguíssemos entender e relacionar o que estava acontecendo. Como eu falo, foi ligar os pontos de todos aqueles indícios que nós tivemos, até que, conversando com todos esses médicos, eles entenderam com bastante clareza como a situação chegou onde estava, onde ela se encontrava. A primeira estratégia era a tentativa de alertar a presidência da empresa, até que nós entendemos que ela de algum modo, teria assumido o risco, porque até então a gente nem sabia se eles sabiam ou não. E depois que nós levamos a questão para a Comissão Parlamentar de Inquérito, nós entendemos que existia, sim, a cooperação, a anuência, inclusive a possível aquiescência dessas pessoas com relação a essas práticas que ocorriam na operadora de saúde. Principalmente porque eles passaram a tentar demitir e excluir da grade de médicos pessoas que eles imaginavam serem meus clientes e mantiveram na rede todos aqueles médicos que foram apontados como pessoas que estavam tendo condutas irregulares. Isso que nos causou maior surpresa. Então, possíveis médicos que teriam denunciado as irregularidades, eles estavam sendo punidos. E médicos que haviam cometido as irregularidades estavam sendo protegidos. E isso eu nunca vi. Assim, eu nunca vi em instituição nenhuma, eu nunca vi em órgão nenhum, e aí eu não falo nem em órgão médico. Você ir contra o denunciante e a favor do denunciado, com provas de que aquela denúncia é real, para proteger o que está sendo feito de errado. Então, isso é uma coisa que até hoje eu não consigo entender, eu tenho extrema dificuldade em entender hoje a estratégia de defesa da rede. Eu não vejo raciocínio lógico para você privilegiar médicos que dizem, por exemplo, se espirrou, dá o kit sem nenhum critério, e você demitir médicos que se preocupam em tratar os pacientes de forma individual e que se preocupam em pedir exames, por exemplo. Olha, você está sendo demitido porque pede muito exame e se preocupa muito com o seu paciente. E fulano está sendo mantido porque ele trata todo mundo como se fosse igual e generaliza o tratamento. Isso é uma coisa que não existe, assim, aos meus olhos, não faz nenhum sentido. Doutora, nesses meses aí de investigação, a gente sabe que com certeza existe aí um elo, né, desse gabinete paralelo, desses médicos negacionistas, Prevent Sênior e membros aí do governo federal. Existem indícios também de corrupção? Prevent Sênior pode ter recebido dinheiro federal para continuar nesse mecanismo aí, sustentando a questão desses medicamentos ineficazes? Eu desconheço a informação de que a Prevent Senior recebeu o dinheiro. A informação que eu tenho é que, por conta dessa política de distribuição de kits, ela teve uma maior adesão na sua rede de segurados, ou seja, ela teve um lucro direto com relação a pacientes que, acreditando na eficácia desse conjunto de medicamentos, procuraram a rede para terem acesso a esse tratamento, porque outras redes de saúde se negavam à prescrição de medicamentos comprovadamente ineficazes. Então, ela teve sim um ganho financeiro, mas ele não foi, ao meu ver, fornecido pelo governo. Na verdade, houve uma publicidade indireta para que as pessoas procurassem instituições que propaguem esse tipo de informação ou desinformação, como muitos têm dito. Então, o que eu sei de lucro é a respeito desse lucro, o crescimento exponencial que ela teve, muito acima dos anos anteriores, com a disponibilização de medicamentos ineficazes. Então, a adesão de novos associados, é isso? Sim, a informação que eu tenho é essa. Se ela
recebeu efetivamente dinheiro por conta desse possível pacto, eu desconheço essa informação, e essa informação nunca foi comentada ou relatada por nenhum médico. Mas houve um lucro nesse período onde a rede receitava essas medicações. Sim, houve um lucro muito grande, além do esperado. Tem ideia, doutora, de valores? Eles atribuíram um lucro de 500 milhões de reais. É muito 20% dinheiro. acima do esperado. Em qual período? No período da pandemia. Então, nesses últimos 2 anos. Isso, na verdade, nem chegou aos 2 anos, no último ano. Porque a próxima declaração, a gente só vai ter conhecimento em 2022, né? O desenvolvimento. Então, o que eles publicaram é isso: houve um lucro efetivo de 500 milhões de reais, 20% acima do esperado, se comparado aos anos anteriores, e atribui-se esse crescimento à possível distribuição de medicamentos sem eficácia comprovada. Realmente é muito dinheiro. Doutora, para finalizar, eu queria saber quais são os próximos passos, se tem alguma novidade. E a senhora deu uma entrevista para o Estadão dizendo que teme aí que, após o acordo com os promotores, a Prevent Senior culpe os médicos que denunciaram a operadora, né? O que a senhora quis dizer? Eu agradeço também a essa pergunta. Eu acho que talvez na matéria não tenha ficado clara. Essa foi a pergunta que ela fez. Então, ela fez uma pergunta, ela queria saber se eu concordava ou não com a afirmação. E a minha resposta foi a seguinte: a Prevent Senior, ela tem tentado responsabilizar os médicos. Desde o depoimento do Dr. Pedro Batista, a estratégia da rede Prevent Senior é dizer que eventuais irregularidades cometidas dentro da rede estão associadas à autonomia médica, porque os médicos tinham autonomia para prescrever. E aí que entra a minha discordância. Os médicos não tinham autonomia médica para prescrever, tanto que não tinham, que esses kits eles vinham fechados, a entrega deles era sem qualquer critério, era para que fosse distribuído para qualquer paciente com sintoma gripal, independente da confirmação de exame laboratorial ou de imagem. E esses médicos eram, então, obrigados inclusive, a gente tem tabelas e gráficos em que eles faziam uma competição entre médicos do pronto-socorro, médicos da teletriagem, quem está dando mais, quem está dando menos. E os médicos que não prescreviam eram, sim, chamados a atenção, muitas vezes punidos também por não prescrever. Então, o que eu disse foi o seguinte, que a Prevent Senior, ela sempre buscou responsabilizar os médicos, e o que me preocupa é que depois que eles assinarem o TAC, eles vão continuar com essa mesma estratégia, que é a estratégia de dizer que os médicos prescreveram esse protocolo porque quiseram, sem assumir que esse protocolo era um protocolo institucional. Eu acho que o mínimo que a Prevent Senior tinha que fazer por todos esses médicos que trabalham e protegem a instituição, porque de fato esses médicos estão protegendo a instituição, com medo de dizer a verdade, eles se prejudicam e protegem a instituição. Era assumir que esse protocolo existia. É um absurdo você ainda continuar jogando na responsabilidade do médico a distribuição de um kit institucional. Então, quer dizer que esses médicos contrataram motoboys, esses médicos eles imprimiram as receitas, esses médicos compraram o medicamento, esses médicos colocaram o medicamento num saquinho com o logo da Prevent Senior e integraram porque quiseram aos pacientes. Então, o meu medo é que a Prevent Senior ela insista nessa estratégia, que é uma estratégia que só prejudica os próprios colaboradores, ela não ajuda ninguém, a não ser a própria instituição, com algo que já está mais do que claro, já está mais do que comprovado. Esses médicos não tinham autonomia, eles eram orientados a entregar e ponto. Isso é, para mim, indiscutível, não por conta de uma prova, mas por inúmeras provas, inúmeros relatos, inúmeros documentos, inúmeros prontuários, inclusive de médicos que pontuavam, especificavam que eram contrários à entrega daquele medicamento para aquele paciente em específico e eram orientados por outros diretores a entregar mesmo assim. Então, inúmeros relatos de médico, principalmente da cardiologia, que diziam: olha, mas eu não posso entregar kit para um paciente cardiopata. Você deve entregar para todos os pacientes, ponto. E sendo que essa contraindicação absoluta, muitas vezes, estava no próprio protocolo da instituição. Então, veja, eles excediam as limitações do próprio protocolo para uma distribuição. Então, a autonomia dos médicos, ela não existia, né? Então, na verdade, né? Porque essa autonomia foi interrompida por essa direção
E quando a gente fala realmente que esses pacientes foram cobaias, a gente não está exagerando, né? Porque quando um médico diz que a combinação de uma medicação com a outra pode causar um problema cardíaco e mesmo assim ele ainda ser obrigado a fazer esse receituário, realmente é usar o paciente como cobaia e não tem outro termo para usar, né? O termo cobaia, eu falo, todo o sujeito que fica adstrito ou subordinado a determinada experiência é cobaia. Com certeza. É cobaia de algo. O que é incomum é a expressão cobaia humana, porque normalmente utiliza-se cobaias animais. Então, isso é muito comum com o porquinho da Índia, isso é muito comum com o macaco, com o camundongo. Isso acontece na indústria farmacêutica há anos, você utilizar animais como cobaia. O triste que a gente fala é quando você pega seres humanos, utiliza de cobaia, e aí sim, seres humanos vulneráveis, porque o idoso, ele não tinha ciência que ele estava sendo feito de cobaia. Eu insisto, por mais que existam termos assinados, esses termos eles eram assinados em outro contexto. Era dito aos pacientes o seguinte: para que o senhor retire esse kit que vai salvar a sua vida, o senhor precisa assinar aqui. E ele achava que ele assinava a retirada do kit e não a autorização expressa para ser cobaia de um experimento qual ele desconhecia. Nenhum médico orientava os pacientes quando eles entravam no consultório, iam retirar o medicamento e falavam a verdade: olha, a gente está fazendo aqui um experimento científico, a gente não sabe a eficácia desse medicamento, mas para que a gente aprenda sobre esse medicamento, para ver se ele funciona ou não, a gente precisa de cobaias e a gente está convidando o senhor para ser cobaia. Os riscos são esse. Se o senhor aceitar esses riscos, o senhor pode retirar o medicamento, que aí sim seria o procedimento correto. Uhum. Não, isso não é feito. Não aconteceu. Doutora, a gente vai encerrar em 30 segundos. Eu queria só saber, porque nós temos uma audiência espetacular aqui no nosso Jornal da Manhã, graças a Deus. A doutora falou que vai apresentar a novidade, apresentar o kit Covid, né? Mostra aqui pra gente, porque a gente tem telespectadores no YouTube, o nosso canal é muito visitado. Mostra pra gente poder colocar também essa imagem para os nossos internautas, doutora. O kit Covid não tá aqui. Se eu soubesse que você queria, eu até teria trazido ele comigo. Me desculpa, mas eu vou fazer o seguinte: tiro foto e não sei que horas que aí eu acrescento, show. Nenhuma, mando e disponibilizo para vocês. Eu só não pego ele ao vivo agora porque ele realmente não tá aqui no escritório, até por razões de segurança, né? Eu vou aguardar essa foto. Doutora Bruna, muito obrigada pela sua participação aqui. A senhora explicou muito bem, com muita consciência, com muita tranquilidade, tudo que falou na CPI, algumas novidades aqui para o nosso programa. Eu agradeço a confiança e boa sorte aí na sua jornada, porque ainda tem muito trabalho pela frente. Com certeza. Eu só agradeço, Patrícia. Você foi um doce, muito obrigada. Você me deu bastante espaço, oportunidade de falar. Então, é um agradecimento que eu faço a você e à Rede Jovem Pan também por essa oportunidade. Ela é muito importante. Muito obrigada. Um abraço. Abraço grande. Tudo de bom. O Jornal da Manhã fica por aqui, mas sábado que vem tem outra entrevista para lá de especial. Fica comigo. Tchau.